Boa tarde, comunidade, tudo bem? Olha só, nós estamos tratando aqui no grupo um assunto muito bacana, né? Depois da postagem do vídeo que mostra aquela máquina que está substituindo uma mão de obra diretamente ligada a uma parte elétrica energizada, provavelmente energizada, a gente fica sempre com algumas informações que é bom a gente ser tratado. Dentro da área de elétrica, né, no caso ali o vídeo, mostra a questão da substituição do ser humano, do profissional, por uma máquina no quesito segurança. Ou seja, para que ele tenha mais segurança, para que as pessoas tenham segurança na operação, uma operação que precisa ser realizada, e na grande maioria das vezes com circuito energizado, então, ou seja, para que o profissional não venha tomar choque, uma máquina vem fazer o serviço dele, né? Isso a gente que é da área de elétrica vê isso todo dia. A automação ao longo dos anos, em muitos momentos, ela veio para substituir tarefas manuais para automáticas, justamente para trazer segurança para o operador. Tarefas que antigamente eram periculosas, eram insalubres, ao longo dos anos elas vieram se transformando em tarefas autônomas, automáticas autônomas, né? Justamente para que a mão de obra não precisasse ter contato com aquele produto, com aquela situação e assim por diante, tá ok? Isso é muito comum e dentro da elétrica não é diferente. Então assim, uma dica muito bacana para você que no caso aí é um instrutor de NR10, eu sempre gostei de tratar dentro dos meus treinamentos falando um pouquinho sobre novas tecnologias. Por quê? Porque a própria NR10 fala que quando novas tecnologias forem implementadas, novas análises de risco precisam ser criadas para analisar o que essa tecnologia nova trouxe. Por exemplo, se ela trouxe mais segurança ou menos segurança, por exemplo, né? E no caso, uma substituição de um ser humano em cima de um caminhão-cesto por uma máquina que realiza a tarefa sozinha, uma nova análise de risco precisa ser feita, né? Diminuir o risco de acidente do profissional, criou-se talvez um novo tipo de acidente, uma vez que ele está em outra posição, ou zerou a possibilidade do acidente, né? É uma análise de risco que vai precisar ser feita para poder responder isso daí. E é muito fantástico isso. E outro viés que eu gosto muito de falar é que quando a gente fala de novas tecnologias, principalmente nesse caso aqui, toda vez que a gente analisa tarefas repetitivas, é muito visível que toda tarefa repetitiva tende a ser substituído por uma automação ou por um processo autônomo ou por uma máquina ou equipamento que está ali realizando a tarefa dele. Então, ou seja, de novo, tarefas repetitivas, quando não foi, está sendo ou vai ser substituído por uma máquina, por um processo autônomo ou automático, tá? E dentro da área de elétrica não é diferente. Se a tarefa de um determinado humano, ali, ser humano profissional, é fazer algo muito simplório que uma máquina consegue fazer, que ela não precisa pensar, ela só precisa executar algo já pré-determinado, né? A cabeça pensante ela fica de forma segura dentro de um painel, dentro de um quadro, dentro de uma sala, atrás de um computador, mas a máquina realiza a parte braçal ali, insegura, né? Isso tende a acontecer. Quando foi a última vez? Pode ser que na sua cidade que você está vendo esse vídeo ainda tenha o trocador ou o cobrador de ônibus, né, no ônibus urbano, mas pelo menos na minha cidade já não tem mais. O cobrador ele foi substituído por um cartão RFID, em que a pessoa coloca crédito, passa lá numa maquininha, libera a catraca e a pessoa utiliza o ônibus. Ou seja, uma tarefa repetitiva foi substituída por uma máquina, processo automático ou autônomo e assim por diante, tá? Então isso na elétrica ela vai existir também, como qualquer outra, mas a gente não está vendo. Será que isso vai trazer mais segurança? Muito provavelmente sim. Isso deve diminuir numa necessidade de uma mão de obra? Provavelmente sim. Mas que tipo de mão de obra? Aquela que executa tarefas repetitivas. A mão de obra pensante, a mão de obra especializada, a mão de obra que sabe o que está fazendo, que faz muito bem feito, que usa muito, né, que precisa mesmo ali do pensamento, no desenvolvimento, essa, pelo menos na minha visão, não é fácil ser substituído por uma máquina ou por um processo, tá? Muito pelo contrário, é ela que cria a máquina e o processo. Então vamos de novo, tarefas repetitivas, eletricistas que executam tarefas repetitivas, as tarefas repetitivas de um eletricista ou de qualquer profissional, até mesmo de um instrutor, ela tende a ser substituída ao longo do tempo, né? Tarefas que demandam pensamento,
Essa não, essa você precisa de um especialista, tá joia? Então uma dica muito grande minha, sempre que você identificar no seu dia a dia uma tarefa que é repetitiva, já pensa como que você pode eliminar, que se você não fizer, alguém vai fazer ou em algum determinado momento. Agora, quanto antes você fazer, mais tempo você tem para você se dedicar às suas tarefas especiais. Torne-se um especialista naquilo que você faça. Tá joia? Fica uma dica bem rapidinha aqui. Acaba que os meus vídeos nunca são muito petitinhos, né? Acaba que eles são prolongados. Mas é que eu gosto de deixar muito bem estruturado aí, tá? E conto sempre com o apoio, com o feedback de vocês para estar respondendo, para estar comentando, tá? Se concordam ou não concordam, para a gente poder estar melhorando cada vez mais, tá? Não sou aqui o dono da verdade, muito pelo contrário, é só uma opinião minha. Se caso não tenha gostado, eu acho que não é bem assim, comenta que a gente melhora, a gente busca mais informações. Se gostou também, comenta também para que a gente possa cada vez mais estar fazendo mais vídeos, mais materiais, trazendo mais informações para vocês. Tá joia? Forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.